Boa noite, pessoal. Quem for chegando aí, vai deixando um joinha. Hoje eu recebi uma visita muito especial do Dr. Eduardo Leite, que está passando pela cidade, fazendo um tour pelo Brasil para defender a autonomia médica e passou aqui na cidade de Uberlândia. Dr. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por ter nos visitado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da sua história e do que motivou o senhor a adotar essa causa aí da autonomia médica nesse momento de Covid. Inicialmente, para nós, é uma grande satisfação, uma honra, inclusive, já é a nossa segunda live. Houve a tentativa de uma segunda, já seria a terceira. Sim. Mas meu iPhone estava desatualizado, eu sou um dinossauro em relação a mexer nesse negócio aqui. Eu também sou. Se o pessoal não me ajudasse, eu estaria em maus lençóis. Eu estava sem os meus universitários e não saiu, mas foi uma live muito boa com você e o Tobias, né? O Tobias Calil. Olha, eu estou tendo uma oportunidade muito boa na minha vida de ter contato com pessoas, principalmente jovens políticos, legisladores como você, Tobias e outros, que, de uma certa maneira, entraram em contato comigo para a gente discutir sobre tratamento precoce. E como eu faço parte dos Médicos pela Vida, tem sido uma oportunidade de divulgar o que nós achamos de mais importante, que é a autonomia do médico. Eu comecei a me envolver com o tratamento da Covid-19, com a causa do tratamento precoce, logo quando ela começou, porque eu fiquei assustado, não só como médico, como cidadão, pelo que se dizia a respeito da virose causada pelo vírus SARS-CoV-2, e comecei a estudar. Para um médico com 46 anos de profissão e já estava pensando em se aposentar, eu adiei o plano de aposentadoria e eu deixei de ter 72 anos, passei a ter 27 anos e comecei a estudar. Digo a você que eu estudo até hoje. Faço parte de grupos de médicos, cientistas, não só do Brasil como fora do Brasil, onde a gente discute muito sobre isso. Eu pesquiso muito sobre a África, eu pesquiso muito sobre a Índia e também países também do continente asiático, como e do Oriente, como o próprio Japão, enfim, Coreia do Sul. E isso tem trazido para mim conhecimento. Eu procuro passar esse conhecimento. Eu estou numa viagem até o sul do país com a intenção justamente de divulgar o tratamento precoce, rever amigos e ter a oportunidade de dar a mensagem verdadeira do que significa o tratamento precoce, a importância do tratamento precoce, não só para o Brasil, como para o mundo todo. Eu entendo. Aqui em Uberlândia, eu já recebi duas reclamações junto à Comissão de Ética por causa de defender a autonomia médica e o tratamento precoce. Inclusive, uma delas foi em decorrência da nossa primeira live juntos, né? Onde eu tive a oportunidade de conhecer aí esse trabalho que o senhor tem. Eu acho simplesmente um absurdo, né? Porque eu, como vereador, eu não tenho formação médica, mas existe aqui uma pessoa que é autoridade no assunto, que está ajudando milhares de brasileiros pelo Brasil inteiro. Ele está agora em viagem. Por quantas cidades o senhor passou aí defendendo a autonomia médica? Essa aqui agora é a 4ª cidade e eu acredito que tenho mais aí umas 15 para ir. É um mês de viagem. Serão 30 dias de viagem, já tenho algumas agendadas e outras irão aparecer. E a importância disso também é justamente conscientizar as pessoas, principalmente os legisladores, da importância de que ouçam quem entende de doente. Quem entende de doente não é vereador, com todo respeito. Sim, com certeza. Não é deputado estadual, não é deputado federal, não é senador, não é prefeito, nem governador, nem presidente da República. Quem entende de doente é médico. Então existem médicos com consciência que negam o tratamento precoce. Tudo bem, ele tem autoridade para tal e também ele sabe, ele é cônscio da sua responsabilidade por negar ou acreditar que não exista um tratamento precoce. Da mesma forma, médicos como eu e tantos outros milhares no Brasil e no mundo todo, você vê que na Itália agora, o parlamento italiano está solicitando tratamento precoce, que já existiu no começo, deixou de existir por uma questão só única e exclusiva, financeira e outros interesses não dignos de ética e da moral social.
Eu diria o seguinte, quem está lhe processando por você tentar divulgar um tratamento que é a base da medicina, que é o acolhimento, são pessoas que realmente precisam ter reflexões para ver que realmente estão totalmente equivocadas. Eu, em 46 anos de medicina, eu nunca vi tanta coisa errada na medicina. Tanto é que eu estou fazendo parte dessa viagem também, que eu vou escrever um livro, e o nome do livro chama-se Pandemia Covid-19, a pandemia da estupidez. Porque não tem nenhuma outra palavra que defina o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e Canadá, e na América do Sul, e na América Central, com exceção, olhe para onde? Cuba, que preconiza o tratamento precoce. E Cuba tem 12 milhões. Que coisa interessante. E Cuba tem 12 milhões de habitantes. E não tem 600 óbitos por Covid-19, que lamentavelmente, uma cidade tão progressista, tão rica e saudável, que eu estou vendo que é Uberlândia, já passa, se eu não me engano. Já passou de 2000 há muito tempo. É inacreditável isso. É inacreditável. Já aqui. passou bastante. É. Então, assim... Eu acredito que esse óbito absurdo deve justamente ser passado e cobrado dessas pessoas que processam um vereador que procura trazer uma coisa tão importante, que não é competência dele, mas é competência dos médicos, porque realmente isso é uma questão médica. Tanto é que eu já dei uma entrevista e me perguntaram de quem é a culpa de tantos milhares de óbitos no Brasil. E eu já disse, da desunião da nossa classe. A nossa classe tem uma culpa muito grande em relação ao que está acontecendo. Porque nós, médicos, no modo geral, nós não sentamos para discutir o problema Covid-19 dentro da visão científica. Isso é muito triste, é lamentável. Eu lamento muito que a gente esteja vivendo essa situação onde a gente vê que o nível da discussão deixou de ser uma discussão científica, passou a ser uma discussão de nível de torcedor de futebol. Com certeza. É o mesmo valor, a mesma irracionalidade da torcida de futebol, onde é aceita, como é aceita a linguagem figurativa, a liberdade de linguagem do poeta. Porque você pode ser Atlético e outras pessoas podem ser Cruzeiro e cada um achar que a sua lógica é isso. Por exemplo, eu acho que o melhor time do mundo, melhor do que o Barcelona, é o Fluminense de Feira de Santana, Touro do Sertão. Então é a minha irracionalidade que justifica a minha paixão. Então é isso. Agora, eu não posso ter um raciocínio tão obtuso, tão absurdo em relação à ciência. Em relação à ciência. Eu não posso aceitar como uma coisa verdadeira o paciente procurar o médico dá o diagnóstico e diz, vai para casa, se tu piorar, vai ao hospital. Aí eu pergunto, onde ficou a figura do médico? Exatamente. Agora, se eu falando essa questão de ciência, eu acho muito curioso, porque ciência, a palavra ciência na boca de um esquerdista é a mesma coisa da palavra honestidade na boca do Lula. Não tem valor nenhum. Eu não sabia essa questão de Cuba. Quem sabe, né? Se o Bolsonaro não tivesse pegado a hidroxicloroquina e levantado lá no alto, com esse dado de Cuba, talvez todo mundo apoiaria no Brasil o tratamento precoce, né? Mas... Eu confesso a você que eu tenho ainda simpatia por Bolsonaro, porque eu acho que está fazendo a coisa certa. Agora eu estou para puxar a orelha dele por isso. Ele deixasse que nós levantássemos a caixa da cloroquina. Não é para ele, não. É para os médicos, com certeza. Está errado. Então, censura. Capitão, censura. Então, uma pergunta que eu te faço. O senhor falou para mim mais cedo a respeito da questão do tratamento contra o Covid. Então, eu gostaria que o senhor falasse aí para o pessoal que está acompanhando a nossa live, qual que é o aspecto mais importante? É a ivermectina? É a hidroxicloroquina? É o quê? Acolhimento. O acolher representa 50% do processo de cura. As pessoas não é para mandar voltar para casa e depois de 7 dias vem, não? Isso se chama desassistência. Isso se chama favorecer e aumentar a mistanásia. O que é a mistanásia? A mistanásia é a morte do cidadão ou cidadão sequelado pela ausência do Estado no que diz respeito ao atendimento. São as filas do SUS para o paciente com dor abdominal, com a suspeita já confirmada de apendicite, e levar 3, 4, 5 dias numa maca fria, esperando uma cirurgia. Isso chama-se mistanásia. Então, o que é que ocorre?
Isso é desassistência. Isso é uma das coisas mais absurdas. Eu diria a vocês que o que me moveu aos 72 anos de idade, passar a acreditar que tem 27 e entrar na luta, estudar como se fosse um iniciante em medicina, foi justamente ver tamanha estupidez endossada por entidades médicas, inclusive, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, que na realidade não são os médicos infectologistas. É meia dúzia de diretores que se avoram no direito de dizer uma coisa sem ouvir a classe. Então, isso é um dos maiores absurdos, porque na Bahia mesmo, um dos mais renomados infectologistas, eu posso citar o nome dele, já citei algumas vezes, Roberto Badaró, cientista, uma das maiores autoridades em Covid, inclusive com trabalhos publicados em revistas internacionais, ele advoga o tratamento precoce. Aí eu já perguntei, por que um homem, realmente um doutor, um cientista, renomado como Roberto Badaró, preconiza o tratamento precoce para os seus pacientes? Quem é a Sociedade Brasileira de Infectologia para dizer que o doutor Roberto Badaró está errado? O doutor Eduardo Leite, que não tem a qualificação, a qualificação de currículo igual ao professor Roberto Badaró, que diz que o tratamento precoce funciona, baseado em quê? No que eu estudei e o que os meus pacientes dizem para mim. Os resultados. Quem entende de fabricação de remédios não é médico. Quem entende de fabricação de remédios são os farmacêuticos, os bioquímicos, os químicos, os cientistas. Eles inventam os remédios e nós, médicos, é que vamos analisar se aqueles medicamentos funcionam. Não olhando só o protocolo que eles determinam e os testes. Quem melhor teste que vai ter é o tempo com os nossos pacientes. E quantos medicamentos nós, médicos, já dissemos não presta? Quantos? Que acreditávamos, inclusive, que prestavam. Quantos? Milhares. Falam muito em trabalho científico, que não existe evidência. Existem muitas evidências. E o que existe também é muita maledicência em dizer, principalmente a imprensa, que acusa tanto a nós médicos de estarem prescrevendo medicamentos sem eficácia comprovada. A eficácia, eu digo para a imprensa sempre, a eficácia comprovada é dada ao médico pelos seus pacientes. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito bem clara. E outro detalhe para quem fica tanto empolgado em trabalho científico. Mais de 50% dos trabalhos das revistas mais importantes do mundo, como o Lancet e tantas outras, melhor serventia fariam se fossem jogadas ao lixo. Quem diz isso não é Eduardo Leite, quem diz isso são antigos e até atuais diretores das revistas, dessas renomadas revistas. Há muita coisa errada na medicina e essa desunião, são esses erros que faz com que o mundo hoje já tenha aí 3 milhões de óbitos por Covid-19 e que se fique bem claro, a maioria desses óbitos, 2/3 desses óbitos, são de países da Europa, de países da América do Norte, como Estados Unidos, Canadá e da América do Sul, onde se tem uma medicina de primeiro mundo. Então, o que é que nós estamos vendo? A medicina dita de primeiro mundo, a medicina fantástica, maravilhosa europeia, está perdendo, sabe para quem? Para a medicina africana. Está perdendo para a medicina indiana, que eles não têm tanto insucesso como tem os grandes cientistas da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Por quê? Porque a medicina está no viés, está no caminho que precisa ser reformulado. Há muita coisa a discutir sobre isso e a pandemia Covid-19, que é um grande mal, no fundo vai trazer um grande benefício, que vai ter que colocar a ciência médica no seu devido lugar. A ciência não erra. Quem erra é que manipula os dados da ciência. Sim. E as leis da ciência. Perfeito. Aqui em Uberlândia, eu tenho passado por uma grande dificuldade, desde antes de assumir o cargo de vereador, por causa do fechamento da cidade, lockdown, fechamento do comércio. Teve também uma questão do toque de recolher no período noturno. E nós organizamos no ano passado a primeira carreata contra o fechamento, porque eu falei naquela época que não seriam apenas 15 dias. Liberdade é algo extremamente difícil de ser conquistado e muito fácil de perder e difícil de reconquistar, né? Então, assim, eu me inspiro muito no que os Founding Fathers lá dos Estados Unidos falavam a respeito
da liberdade, né? Que a gente não deve trocar a nossa liberdade por promessas de saúde. E a gente não deve trocar a nossa liberdade nem mesmo pela nossa vida, porque é muito melhor você morrer livre do que viver escravo. Mas, infelizmente, o lockdown foi feito, muitas pessoas fecharam as portas em Uberlândia para nunca mais abrir. Uma causa que eu reclamo demais em relação às academias. As academias foram fechadas, sendo que o fortalecimento do corpo ele é fundamental para poder transpor esse problema do Covid. E agora tem se comentado nos bastidores o risco de mais à frente, novamente, um lockdown ser feito em Uberlândia. O senhor acredita que a medida do lockdown ela é eficaz no combate ao Covid-19? O lockdown, da maneira como está sendo usado, ele é muito benéfico ao aumento de vítimas. Não só vítimas do Covid-19, como vítimas da depressão, como vítimas da gastrite, da úlcera, do câncer de estômago, do câncer de mama, do câncer de próstata. Todas as doenças, sem exceção de nenhuma delas, elas têm uma base que faz com que ela cresça. É a base do estresse, do viver contra o negativo, da falta de encontro consigo mesmo. E a pior coisa que existe para promover a doença é o medo. A falta de consciência existencial do que está acontecendo, o medo, a submissão. Tudo na vida é custo-benefício. Eu não vou discutir nem uma coisa que já é provada cientificamente, que lockdown não funciona. O que tem que funcionar é o atendimento. Só um minuto. Não funciona o lockdown. Pode continuar. Eu não aguento isso, não aguento esse negócio de lockdown. Isso já é a comprovação científica, que não funciona. Por que é que não funciona? Porque, primeiro, a vida continua, independente de qualquer doença. Eu cito sempre, em comparação a esse assunto, a tuberculose. A tuberculose é uma doença antiga, que tem um excelente tratamento e uma excelente vacina. A cada ano, no mundo todo, 10 milhões de pessoas ficarão tuberculose. E dessas, 1.200.000, 1.300.000 vão morrer de uma doença antiga, causa conhecida, tratamento bom, certo? E no Brasil é de excelência, o governo dá a medicação, não é o de hoje, é antigo isso, e também é uma vacina. Então a gente tem que entender que o mais importante no processo de cura não é o medicamento em si, é o que faz o adoecer e como evitar o adoecer. Por exemplo, a tuberculose é uma doença que tem muito a ver com o fator emocional. Tem que ver com a subnutrição. Nós somos um país potencialmente o mais rico do mundo, que a metade da nossa população vive na linha tênue da subnutrição. E a subnutrição favorece a doença, porque o organismo precisa ter bem nutrido para que possa se desenvolver e etc. e por aí vai. Então o lockdown é um crime. E o que estão fazendo com as nossas crianças é um duplo crime. Porque além de que está adoecendo as crianças, os meus pacientes, eu tenho muitos pacientes, gostaria de não ter tanto paciente, porque a função do médico não é ter paciente. É cada vez mais ter menos pacientes. Porque a função do médico é isso. O médico existe para fechar o hospital. E não para ficar clamando, eu quero hospital, porque se a medicina realmente funcionasse, como deveria, hospitais seriam fechados, porque iriam ser desnecessários. Mas não. Quanto mais hospital se constrói, é justamente que existe uma medicina ineficiente. Não nos faltam meios para exercermos uma medicina fantástica. Nos falta seriedade, o rumo certo. Quem deve definir tratamento é médico, não é indústria farmacêutica, não é jornalista, muito menos político. A imprensa poderia colaborar muito com informação digna e não com censura. Existisse censura em redes sociais, é uma das coisas mais absurdas. Eu não pensei que eu fosse viver tanto para ver momentos tão tristes na minha vida como ser censurado por colocar um artigo a respeito de um tratamento e isso dizer que eu estou dizendo mentira. Isso é absurdo, isso não pode, isso é inacreditável isso. Então, as crianças sem aulas são crianças que estão ficando obesas, como os pais me contam, doutor, meus filhos estão engordando, meus filhos estão irritadíssimos,
eu não sei o que faço, minha mulher teve que deixar de trabalhar para ficar com as crianças, e uma série de problemas estão causando. Isso eu estou falando de gente da classe média. A classe mais pobre é a que mais sofre, porque as crianças não têm seu smartphone, não têm seu tablet, e tem muitas dificuldades. E tem um detalhe, a merenda escolar. Lá em Feira de Santana, eu sei disso, que eu já dei muitas palestras em escola lá, e eu sei da importância da merenda escolar. Às vezes essas crianças só têm aquela refeição. Então essas crianças estão sem aquela refeição, aquelas crianças não ficam em casa porque as casas são desconfortáveis, elas vão para as ruas. E nas ruas elas encontram um mundo muito selvagem, um mundo muito difícil. O índice de abuso em criança, abuso sexual em criança, aumentou substancialmente. O número de suicídio. Gente, esse lockdown é coisa que realmente faz com que o livro que eu vou escrever chama-se A Pandemia da Estupidez, porque isso é estupidez. Vocês políticos, vocês deviam lutar com garra. E é lamentável um político que pense que liquidar um país para ter poder é coisa de gente realmente insana. Eu não gosto de falar em política, eu só falo em ciência. E a ciência me diz, é realmente plantando o medo que aumenta a doença. E isso nós estamos lamentando muito, porque tem outra história para contar, que é um outro vírus muito, muito mais danoso e mortal do que o SARS-CoV-2. É o vírus da corrupção e as suas violentas metástases que fazem com que uma saúde pública nossa seja tão deficitária. Eu já escrevi 2 livros a respeito, participei como autor de um livro, de um capítulo sobre corrupção na saúde, que mostra justamente isso. Eu, como cirurgião, que já operei milhares de pessoas, eu já vi, inclusive, muitos pacientes que vieram a morrer depois da cirurgia, porque vieram procurar assistência à saúde 15, 20 dias, 30 dias, com um apêndice que não foi operado. Há 20 Meu Deus. Isso é uma loucura, é muito triste isso. Aqui em Uberlândia, a escola está fechada há mais de um ano. Há mais de um ano. É um ano e vai para 1 ano e 2 meses, salvo engano. Então, assim, é uma covardia o que está acontecendo com as crianças. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas até onde a ciência realmente trabalha, existe comprovação que as crianças não são vetores de contaminação do Covid igual os adultos, né? Então, assim, nós temos uma população no Brasil de aproximadamente 25% de crianças, né? E a contaminação de crianças salvo engano, está em 2% ou é 5%. Então, assim, é simplesmente uma loucura o que estão fazendo com a nossa garotada. E também tem a questão psicológica da janela de oportunidade, desenvolvimento, que se a criança ela não aproveita aquele momento para poder aprender, ela acaba ficando prejudicada para o resto da vida. O senhor falou mais cedo, quando a gente estava conversando sobre isso, da questão da nutrição e como que isso pode atrapalhar uma criança para sempre. E como muitas crianças, principalmente as mais pobres, dependem até mesmo da merenda escolar para poder ter ali uma alimentação melhor, o senhor poderia falar um pouco sobre esse ponto em específico? Olha, eu acho que o gerenciamento por parte do Estado e por parte da maioria dos municípios, há exceções, evidentemente, poucas, lamentavelmente, nos deixa revoltados, porque o problema da criança, vamos focar em 2 pontos. Primeiro, o custo-benefício. A criança de 18 a 5 anos de idade, a chance dessa criança vir a se contaminar é muito pequena. Já, o que é que acontece? Elas estão em casa, as que podem ter casa para ficar, a maioria está na rua. E os professores? Os professores estão também para cima e para baixo. Então, desculpa, o professor que diz que só volta a ensinar na sala de aula quando estiver vacinado, ele está totalmente equivocado. Porque não é que a vacina em si vai protegê-lo. Imagina-se que se tivéssemos uma vacina que realmente fosse eficiente, isso seria uma solução. Mas, lamentavelmente, já está provado que não é. Infelizmente. Nós adoraríamos que tivesse uma vacina que todo mundo pensa que existe. Que é uma vacina que realmente protege o indivíduo
com baixíssimos riscos de contaminação, de baixíssimo risco de efeitos colaterais e zero chance de óbito. Infelizmente, isso não está existindo. Vacina para vírus mutantes é muito difícil, não é fácil. É um assunto que nós da classe médica não devemos deixar de falar, porque a saúde depende da informação. Não é uma desinformação, é uma informação científica. É evidente, algumas vacinas já foram excluídas de alguns países. O Japão, que é um país milenar, com a cultura especial, rico, um país de mais de 125 milhões de habitantes, contabiliza lamentavelmente 10 mil óbitos por Covid-19, é o país mais evoluído, com a medicina de ponta, que está retardando a vacinação, porque não sente firmeza nela. Isso é muito importante, porque para nós como médicos, a nossa base principal é evitar problemas. Se eu passo um medicamento para você, um simples AS, eu tenho que perguntar a você se você tem alergia ao AS e lhe orientar caso você passe a ter algum sinal ou sintoma de alergia. Porque um comprimido de AS infantil, pequenininho, cor-de-rosa, docinho, pode matar uma pessoa, um adulto ou uma criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente injeta nos outros, com o que a gente manda os outros pacientes tomarem. Isso é muito importante. Então, eu diria que nós temos que ter orações, votos de que realmente venha a ser uma vacina efetiva, mas vamos com calma. Eu já citei mais de uma vez em plenário o caso de Seychelles, que é o país que mais vacinou no mundo, mais de 60% da população vacinada, e que voltou a fechar. Voltou a fechar porque novamente o número aí de contaminados explodiu. Então, hoje, as aulas, as pessoas que dizem que as aulas presenciais não devem voltar, falam isso, defendendo que os professores têm que estar vacinados, e alguns agora já estão falando que as crianças também. Então, assim, quando a vacina estava longe dos professores, era só vacinar os professores. Agora que se aproxima deles, já querem colocar para as crianças também, porque eu acho que a intenção é não trabalhar. Tem gente que não quer trabalhar. Eu respeito quem tem comorbidade, né? Por isso aí acaba tendo que ter uma atenção maior, ficar afastado mais tempo. Agora é evidente que para as pessoas saudáveis voltar a trabalhar é uma necessidade, e principalmente em relação às nossas crianças, que não podem continuar sendo abandonadas como estão sendo. A vacina já teve aí relato no Brasil de uma mulher grávida que após tomar a vacina faleceu. Acho que ela teve uma trombose e acabou falecendo. Então eu sempre digo que nós estamos sendo cobaias desse processo de vacinação. O senhor acha que eu estou errado ao falar isso? Olha, existem alguns dados que fazem com que a gente, lamentavelmente, tenha que dizer que você está certo. Eu gostaria de dizer que você está errado, que não é nada disso, mas infelizmente, eu sou obrigado a dizer que você está certo. Você está certo e tem mais coisas que você precisa ficar sabendo. Por exemplo, existem dois grupos, no meu ponto de vista, baseado no que eu leio e que eu discuto com especialistas, que a gente tem que pensar bem antes de dar essa vacina. Um são as gestantes. Quando eu vi que o próprio Ministério da Saúde estava anunciando vacina em gestante, eu me assustei. Porque todas elas não foram feitos testes considerados por gestantes. Foram testes com animais e teve problemas. Um ponto. Segundo ponto, por que vacinar crianças? É a faixa etária que menos é comprometida com a Covid-19. Por que isso? E as complicações que essas crianças poderão ter. A vacina do HPV para adolescentes está tendo problemas. Já existem grupos de pais processando por causa de complicações dessa vacina. Vacina tem que ser muito bem estudada. Muito bem estudada. Sincero, honestamente, uma gestante ser vacinada com a vacina em fase experimental realmente é muito perigoso. Eu, como médico, digo, sem medo de errar, sem medo de ser criticado, que eu não aconselharia. Muitos colegas acham por bem se
esquivar de dizer o que pensa, justamente por causa de crítica. Eu acho que a gente tem que ter consciência do que a gente fala. A gente tem que abraçar a nossa causa no sentido mais amplo que tem. Eu, tendo uma filha grávida, eu diria, minha filha, não tome vacina. Eu tendo um neto de 5, 10, 12 anos, eu diria aos pais dele, não vacinem, mas se quiserem vacinar, é problema de vocês. Porque temos muito que aprender com essas vacinas, um ponto. Isso é extremamente importante que a sociedade discuta e que os médicos discutam e não tenham medo de discutir isso, inclusive, em público. Porque as pessoas têm o direito de saber. Se uma mulher, um jovem, um pai racional, lê a bula de uma dessas vacinas, eles vão pensar 10 vezes antes de dar. Porque na bula diz, sim, nenhuma delas, inclusive a mais famosa, que dizem que é a mais maravilhosa de todas, que é a da Pfizer, eu não gosto nem de citar nome de vacina, porque para mim são todas iguais. Se você ler, você não acredita, você não tem coragem de fazer. É muito complicado. Isso é uma coisa que a gente tem que entender bem, discutir, porque é importante que as pessoas tenham esclarecimento. Isso é fundamental. E o papel do legislador é provocar essas discussões. Você não tem que levantar uma bandeira disso ou daquilo, do tratamento precoce, não. Você tem que levantar a bandeira da discussão. Sim. E é o médico que vai dizer, porque o cientista, como eu digo, produz o medicamento, mas somos nós, médicos, que vamos dizer se esses medicamentos são aconselhados ou não. Os últimos pacientes que eu tenho atendido ultimamente são pacientes que, após a vacina, apresentaram sintomas e sinais de Covid-19, mesmo já tendo. E outra coisa que eu não entendo, como vacinar pessoas que já teve Covid? Eu não aprendi, eu aprendi diferente, eu aprendi que essas pessoas já têm uma imunidade. Então, por que provocar o seu sistema imunológico com um vírus disfarçado, vamos assim dizer? Porque na realidade não é o vírus, mas é, a depender da vacina, modificação de RNA, ou então um vírus atenuado, que é como se diz, o vírus morto. E tem aquela... Então, tudo isso tem que ser dito. Então, por exemplo, o paciente me pergunta, doutor, o senhor me tratou do Covid e tudo, quando é que eu posso me vacinar? Eu digo, eu lhe aconselho a você não se vacinar por isso, isso e isso. Mas você quer se vacinar? É o direito seu, o braço é seu. Uhum. Mas a opinião que você me pediu é minha. E eu tenho que seguir o que eu entendo por ciência. E não o que me vem colocar uma indústria farmacêutica, que eu não sei qual é a intenção disso. Realmente nós estamos vivendo uma pandemia da estupidez. Com certeza. Assim, sempre que eu falo a respeito de vacinação, de qualquer outro assunto, eu sempre vou na direção de reforçar a autonomia médica e a autonomia do indivíduo. O indivíduo ele não pode ser forçado a receber o tratamento, principalmente se ele não acredita nele. Agora, o médico ele não tem que ser pautado pelo poder público, muito pelo contrário, ele tem que ter a sua plena liberdade para exercer o conhecimento que possui, para bem exercer a sua profissão. O que eu critico, isso aí eu critico mesmo, é o seguinte, uma coisa é o médico falar que não acredita, por exemplo, nos medicamentos do tratamento precoce. Ok, eu não posso atacar uma pessoa dessa, ela tem a convicção dela. Agora, mandar para casa tomando dipirona e volta daqui a 7 dias, isso não é medicina, isso é o abandono completo, isso é o descaso. E eu já fiquei sabendo de muitos médicos que não acreditavam em certos medicamentos, mas quando a mamãe, ou papai, ou filhinho pegou a doença, aí passou a acreditar e passou a usar. Olha, direto, doutor Eduardo, direto acontece coisas assim, e os outros médicos com quem eu converso mandam para mim falando aqui, ó, tem um colega meu que disse que não acreditava, a mãe ficou doente e prescreveu. Então assim, não acredita até a mamãe ficar doente. Agora, prescrever para a mãe, vai para casa e toma dipirona, se o médico fizer isso, eu falo na cara dele que ele é mentiroso. Porque é impossível, só se ele quiser ver a mãe morta. Só se for um cara realmente muito ruim, né? Então, assim, é o que o senhor falou. O acolhimento, ele é mais importante do que qualquer remédio desse. Como o senhor estava falando mais cedo, a chance da pessoa morrer pegando esse vírus é de no máximo 2%. Então, por que, meu Deus do céu, se foca nesses 2%?
Por que o médico não vira? E principalmente, né, a imprensa. A imprensa não fala o seguinte: olha, se você for contaminado pelo Covid-19, a sua chance de sobrevivência é de 98%, no mínimo, 98%. Eu acho que aí já começa a solução do problema. Eu acho que você citou uma palavra aí que eu acho bem interessante: pautar. É o que eu tenho dado muitas entrevistas, hein? Pra você ter uma ideia, eu diria que quase todas essas redes de grande comunicação, eu já dei várias entrevistas a respeito e tal, e é engraçado que a gente, antes de dar a entrevista, conversa com o jornalista, de maneira normal, de pessoas e tal, trocando ideias, e aí quando começa a entrevista literalmente, o que é que a gente nota? É o seguinte: como já foi o caso de um deles virar para mim e disse: olha, doutor Eduardo, eu procurei ser o mais neutro possível, mas o meu editor seguiu uma outra linha, que é a linha do coisa. Eu disse: eu sei disso, eu dou entrevista porque eu não sei negar nada, mas eu sei que vocês não vão falar o que eu falei, vocês vão querer desfazer o que eu falei. Já tem lá, você dá uma entrevista lá, o médico Cristiano falou sobre tratamento precoce e ele se baseia ele contradiz trabalhos científicos. Que trabalhos científicos são esses? Quem foi que disse isso? Foi um Didier Raoult de Marseille? Não. Foi Anice Yamaguchi? Não. Foi Ariel Zimmermann? Não. Foi um Francisco Cardoso? Não. Então o que é que acontece? Há um interesse em desconsiderar a ciência para beneficiar a quem e por quê. São essas coisas todas que a gente tem que ver. Então, o que está acontecendo é o seguinte: a medicina, ela não pode ser pautada por uma entidade médica, a medicina não pode ser pautada por uma imprensa, e a medicina não pode ser pautada por um prefeito, um governador ou um presidente da República. A medicina tem que ser pautada, o tratamento, melhor dizendo, tem que ser pautado pelo médico e seu paciente. Exatamente isso. E você vê o seguinte: uma das coisas mais importantes no processo, as pessoas precisam entender o que é o processo de cura. Porque quando as pessoas entenderem como funciona o processo de cura, elas vão entender também como funciona o processo do adoecer. Mas vamos falar do processo de cura. O processo de cura envolve o médico, envolve o paciente e o arsenal que o médico tem. O arsenal para evitar a doença, por exemplo, a prevenção em relação à alimentação, uma série de coisas, vacinas, já com comprovação científica. Vacina, você vê assim, quando eu falo assim, comprovação científica, o que mais a imprensa diz, e quem não entende de medicina, ou que está pregando a desassistência, diz: não tem comprovação científica. Como não tem comprovação científica? E essa vacina tem comprovação científica? Comprovação científica. Não tem. Patético. Então, estão se fazendo uma coisa, uma experiência, e perigosa, para um vírus que ele foi demonizado. Porque no fundo, não se trata de um vírusinho, mas de um vírus com comprovada baixa letalidade. Letalidade essa que pode ser mais baixa se houver acolhimento. E o acolhimento por parte do médico não é só o medicamento em si, é o acolher em si e o acompanhamento. Porque o que é que eu faço? Com todo paciente que eu atendo, você no fim do dia tem que me dizer seu nome, o medicamento que você está usando e qual o dia de sintoma que você está, para eu ter uma ideia. Primeiro eu ouvir a sua voz, porque pela sua voz eu já posso ter uma ideia do seu agravamento ou da melhora da sua doença. Isso é extremamente importante, o paciente se sente bem. Eu atendo pessoas que eu nunca vou rever na minha vida, porque são pessoas de outros estados e tudo, e eu sinto a importância de algumas palavras de acolhimento, de carinho, de atenção e de preocupação. Porque as pessoas não estão acostumadas, por exemplo, a receber meia-noite uma mensagem de um médico perguntando: como é que você está? Ou então até ligar e falar. Isso é extremamente importante. Então eu acho que a medicina está num caminho equivocado, e eu chamo a atenção dos mais jovens. Eu já fui professor, eu já ensinei a médicos. É o seguinte: acolher é 50% do processo de cura. Ouçam mais seus pacientes, examinem mais seus pacientes, palpem seus pacientes e não percam tanto tempo pedindo tanto exame, a maioria deles com certeza desnecessários, e às vezes medicamentos
tantas vezes desnecessários. Nós precisamos rever muita coisa. Nós precisamos rever o ensino médico. Nós precisamos valorizar o acolher. Porque o acolher, como já disse, é 50% do processo de cura. A cura não se resolve só com medicamento. A cura se resolve com informação. O paciente precisa saber que tipo de doença ele tem, como amenizar essa doença e como controlar. Por exemplo, sou cirurgião, eu me preocupo muito com o paciente em relação à dor. Porque quanto mais analgésico a gente dá, mais alterações intestinais o paciente pode ter, prisão de ventre, uma série de coisas. Então, o que é que eu falo? Respira. Respira pausadamente. Não valorize, não somatize a dor natural que você vai ter pelo corte cirúrgico, pela cirurgia que seja feita. Faça a sua parte. Como eu digo, termina a cirurgia, por maior que seja, eu viro para o paciente e olha, tua cirurgia correu tranquila, está tudo bem. Daqui para frente, o sucesso da cirurgia que eu fiz está nas suas mãos, está na sua cabeça, está na sua autocura, de você desenvolver isso. Medicina, cura, não é só remédio, é amor ao próximo, é acolher, é um afagar, é um abraço sincero, tranquilo, um aperto de mão. São essas coisas que ajudam muito o processo de cura e resolutividade. Virar para um paciente e dizer, vai para casa, se tu piorar, isso é desassistência, isso é ausência da medicina. Isso, sinceramente, eu jamais vou aceitar e só vou lamentar quem preconiza isso. Não, e olha só a questão psicológica. Quantas pessoas eu conheço, e eu mesmo já passei por isso, de pegar, em algum momento, sentir medo do vírus, e só porque pensou no vírus e sentiu medo dele, começar a sentir sintoma. Ah, nossa, eu acho que meu nariz aqui está escorrendo. Não, minha garganta aqui parece estar meio irritada. Quase todo mundo que eu conheço já passou por isso em algum momento, por causa do verdadeiro terrorismo que se tem hoje em relação a esse vírus. Um vírus que, como nós sabemos, né, a chance de morrer por causa dele é de 2%, letalidade de 2% no máximo, ou seja, mais de 98% de chance de sobreviver para qualquer pessoa que nesse momento estiver contaminada pelo Covid-19. Então, por que essa ênfase não acontece? O que se ganha em fechar uma cidade inteira, causando um pânico enorme na população e, de fato, sem diminuir o número de contaminados? Porque se fechar, desse certo, Uberlândia não seria a pior performance do Brasil entre cidades do interior, com mais de 500 mil habitantes até 800 mil. E eu fiz o levantamento de todas as cidades, Feira de Santana é uma delas, né, que se enquadra, e Uberlândia tem a pior performance. Foi uma das primeiras a fechar. Então, assim, não tem como não chamar esse tipo de posicionamento de desastroso. Eu não gosto de falar muito a respeito disso, mas eu me vejo na obrigação, porque são vidas que estão sendo perdidas, são negócios que estão sendo destruídos, a economia está indo para os farrapos na cidade, né? E as pessoas viram para mim, não, é por causa que ele é oposição. Eu não sou oposição a ninguém. Eu quero que Deus abençoe os nossos gestores, que a prefeitura vá muito bem. Eu só quero que esse comitê do desemprego pare de destruir a nossa cidade, adotando medidas que são comprovadamente ineficazes. Não é justamente isso. E você vê o seguinte, a condução da saúde pública, do modo geral, ela é desastrosa em vários sentidos. Porque o que ocorre é o seguinte, o que tem que ser feito é o seguinte, o indivíduo está com Covid, na fase inicial. Todas as pessoas da sua casa têm que ser isoladas. Potencialmente essas pessoas estão contaminadas. Então essas pessoas têm que ser assistidas. Essas pessoas têm que ser assistidas. Existe tratamento, inclusive, uma função preventiva para essas pessoas. Vamos tirar isso, faz de conta que não funciona, tudo bem. Mas a atenção a essas pessoas vai ter uma ação terapêutica no que diz respeito ao psicológico dessa pessoa. E o psicológico tem muito a ver, as alterações emocionais, melhor dizendo, vai ter muito a ver com o seu sistema imunológico. O sistema imunológico precisa de paz. O sistema imunológico não precisa da Rede Globo destruindo toda uma nação no que diz respeito, plantando o terror. A imagem daquelas retrocavadeiras fazendo covas
é uma das coisas mais imorais e indecentes. É uma imprensa marrom que vive da desgraça. E isso tem que acabar. As pessoas têm que desligar a sua TV e não ligar mais, para eles aprenderem. E por aí vai. Então, o isolamento tem que ser o isolamento vertical, o isolamento das pessoas contaminadas, alimentando-as. Porque você pode dizer, fica em casa, mas com a geladeira vazia não funciona. Nem todo mundo tem a minha geladeira, nem meu freezer. Mas a maioria não tem. Tem geladeira e às vezes até a luz foi cortada. Ou então está vazia, porque não tem comida. Então como é que existe essa história de dizer... E outra coisa, eles ficam dizendo assim, são vidas que importam. Claro, as vidas se importam, aquelas que podem ter o seu labor e o retorno do seu labor. Que é o que põe na comida. É isolar. Tudo bem, proibir até casamento, reunião em igreja. A igreja é importante. É ali uma concentração de fiéis atrás de uma orientação de um pastor, de um padre, e seja lá qual a religião que for. Isso também é importante. Eu acho absurdo isso também. É um absurdo. E você falou em academia, é um absurdo. As pessoas precisam fazer atividade física. Tem que se isolar. Tudo bem. Isolar os ônibus. Não. Diminuir o número de transporte, porque a prefeitura não pode bancar. Isso é que eu estou falando de Salvador e Feira de Santana. Está falando de e Uberlândia. aqui também, eu sei disso. Então, diminui o número de ônibus, aumentando o número de pessoas dentro do ônibus. E os trens, e os metrô. Como? Olha, gente, nós temos que aprender a conviver com os agentes patogênicos e saber como desenvolver o seu sistema imunológico para combater tal. Não é com hipocrisia, dizendo vidas que importam, toda a vida que importa, principalmente a que teve seu negócio fechado, o ambulante que não pôde ir para a coisa, e o pedinte que não pôde nem ir para a rua. É uma loucura. É por isso que é realmente a pandemia da estupidez. Nós estamos sendo mais vítimas da estupidez do que do Covid. O Covid está sendo um veículo usado por pessoas insanas. A palavra é essa. Às vezes a gente fica querendo comedir as palavras, florear, mas não adianta não, porque a revolta é grande. Né? O que está acontecendo, por exemplo, agora, CPI da pandemia, onde está querendo crucificar um tratamento. É uma CPI contra médicos. E os governadores que roubam, e os prefeitos que roubam. O nosso governador comprou respirador de 200 e tantos mil reais, que custa 15, 20 mil, em loja que comercializa maconha lá nos Estados Unidos. E o dinheiro não veio até hoje. E esses homens estão na salvaguarda do próprio justiça. O senhor falou a respeito de hipocrisia. Eu quero te contar uma hipocrisia imensa, uma covardia, uma patifaria que está sendo feita contra o povo de Uberlândia. Diversos vereadores socialistas, vereadores de esquerda, se uniram para propor um auxílio, uma renda básica municipal aqui em Uberlândia. Eles sabem que o poder legislativo não tem autonomia para isso. O máximo que eles fariam era aprovar uma autorização para a prefeitura fazer isso. Eu acho o seguinte, eu acredito, eu tenho certeza, que se a prefeitura fechou e impediu que as pessoas trabalhassem em algum momento, ela deveria entrar com auxílio para essas pessoas. Mas a questão aqui não é essa. O legislativo não tem esse poder. Agora, essas pessoas, esses vereadores socialistas, que foram os primeiros a dizer, fique em casa, você não vai poder trabalhar, você não pode. Se você for trabalhar, você é irresponsável. Tá? Você está colocando vidas em risco. Querem dar uma esmola, né, para as pessoas, mas fazendo política em cima da desgraça alheia, porque eles não têm poder para isso. Né? Eu levei na Câmara Municipal o Gaspar, que é músico há mais de 30 anos aqui em Uberlândia, tem uma mãe com Alzheimer e ele não está passando fome porque os amigos não deixam, porque não pode trabalhar. Aqui em Uberlândia tem um toque de recolher absurdo, porque é algo totalmente inconstitucional. Qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que só pode ser feita a restrição do direito de vir no território nacional em caso de estado de defesa ou estado de sítio, mediante competência presidencial. Então o prefeito não pode
impor algo assim. Está sendo imposto em Uberlândia. E aí muitas das pessoas que perderam o emprego e que hoje dependem aí de um aplicativo como Uber, de mobilidade urbana, para poder conseguir aferir algum lucro para sustentar a sua família, não podem trabalhar à noite, que é o horário que dá um capital maior, um retorno maior. Então, assim, quer matar de fome, quer destruir a vida das pessoas, porque não tem outra explicação para manter uma postura tão arrogante e assim, que fere a liberdade, que é inconstitucional. Então, são pequenos detalhes que, quando a gente olha realmente com atenção, nós percebemos o tamanho do absurdo. Agora, quando a gente não tem um gabinete aberto a ouvir a reclamação da população, fica difícil de chegar aí um motorista de aplicativo e falar: vereador, como acontece lá no meu gabinete, vereador, não estou conseguindo, eu preciso trabalhar, eu preciso rodar de Uber à noite, de 11 da noite às 5 da manhã eu preciso rodar, isso aqui para mim é importante. Não vai chegar, cara, como já chegou para mim, o seguinte, falando que está pensando em suicídio. Eu tenho um caso de pacientes. Eu tenho um caso de pacientes de falar comigo, de ter pensamentos de suicídio pela situação que está vivendo. E o número de suicídio já aumentou bastante. Aumentou. E tem um detalhe que eu me preocupo muito, Cristiano, é justamente o seguinte: o que vai vir, o que já está por vir, o que já veio e que vai aumentar mais ainda, não vou dizer pós-Covid, já está acontecendo, são as doenças que ficaram como se no estaleiro. Pacientes que deixaram de ir ao médico, pacientes com tratamento oncológico. Meu Deus. Chega um absurdo de clínicas serem fechadas em uma série de coisas, porque não é só bar e restaurante que está fechado, não. Clínicas, consultórios médicos estão sendo fechados, porque as pessoas não estão procurando os médicos, adiando doenças. As pessoas estão neuróticas. Isso é realmente muito triste. Gente, nós estamos caminhando aqui para o final da live. Eu acho que dá tempo de responder alguma pergunta. Teve alguma pergunta aí selecionada por vocês para responder? Se grávida pode tomar hidroxicloroquina? A pergunta é: grávida pode tomar hidroxicloroquina? Bem, a hidroxicloroquina parece que é uma medicação, é uma medicação inclusive essencial, né? Existem 100 medicamentos que são considerados essenciais no mundo, que são medicamentos que não podem faltar. Um deles é a hidroxicloroquina. Pode, principalmente a gestante que tiver com suspeita da Zika, porque já se teve muitos trabalhos que mostram que a eficácia na diminuição dos casos de lesões cerebrais por gestantes com Zika. Então, já está comprovado, é uma medicação, inclusive, que não tem problema nenhum para a gestante. Claro que pode. Eu diria o seguinte: a vacina, ainda em fase experimental, eu, Eduardo Leite, médico, não sou virologista, não sou cientista, mas eu sou médico e minha consciência médica diz: não deve. Mais uma pergunta? Leitos de UTI são importantes, porém, é a solução, já que mais de 80%, foi publicado pela BBC um estudo importante feito por uma universidade americana, se 80% dos entubados vão a óbito, me parece que não seja a solução adequada. A pergunta é a seguinte: aproximadamente 80% das pessoas que são entubadas morrem. Essa abordagem de leito de UTI, ela é relevante diante desse número, ou seria mais importante uma abordagem diferente nesse momento? Independente do assunto Covid, da doença Covid, tem muita coisa para nós pensarmos em relação à indicação de pacientes para leito de UTI. É um assunto para uma live bem complicada, só para se ter uma ideia. Com pacientes terminais em fase de câncer, por exemplo, ficarem em UTI, tendo-se a certeza que não vai ter uma reversão do seu caso. Tem muita coisa em relação a isso. Eu diria o seguinte, que para nós médicos, tudo é tentado. Mas para nós médicos, o mais importante é que o paciente não precise de UTI. Então, eu diria que, em parte, eu diria mais ou menos isso, concordando. O que eu não concordo é com a desassistência que leva o paciente para o hospital e lá no hospital necessite de uma UTI. Porque esse paciente poderia
não ir para a UTI se tivéssemos assistência médica, se tivéssemos respeito às pessoas doentes, se valorizássemos o processo de cura no que diz respeito da importância do acolhimento. As pessoas estão indo para a UTI e tendo lá um índice alto de óbito de 80% e às vezes até mais, a depender de quando chega na UTI e qual a UTI. Porque a UTI é o fim de linha, é o ponta a ponta e que há uma necessidade de uma especialização muito importante. Eu sou pai de 2 intensivistas, não é porque sejam meus filhos não, mas são grandes intensivistas. E eu me preocupo muito com eles, porque eles estão na linha de frente, da pior de todos, porque são eles que entubam o paciente, são eles que se contaminam com facilidade. Mas ele, com a orientação do pai, que por acaso é médico, eles fazem uma prevenção que o pai receita para ele. Não sei se eles tomam, né? Mas pelo menos eu preciso. Certamente sim. Então eu diria o seguinte, que a função do médico não é desassistir, mandando para casa e tomar dipirona como se fazia em 1918, a época da gripe espanhola, porque não tinham recursos. Não tinha hidroxicloroquina naquela época. Sim. Não tinha ivermectina, por exemplo. E tem mais 12 medicamentos que eu poderia citar. Não vou citá-los. Bem, o que é que acontece? A nossa função médica é evitar que o paciente vá para o hospital. E não ir para casa para depois ir para o hospital. Isso é desassistência. Eu acho que eu só tenho a agradecer a oportunidade que você me deu. Primeiro, de ser tão bem recebido aqui. Eu já bebi aqui uma água perfumada, maravilhosa, feita por um grande gourmet aqui da região, entendeu? E eu estou muito feliz, tive a oportunidade de conhecer a sua família, muito simpática e muito agradável. Nunca comi tanto pão de queijo na minha vida. Mineiro tem que ter pão de queijo. Nunca comi tanto. E queijo também, né? Então eu não vou nem jantar mais, porque eu comi demais hoje. E dizer que foi um prazer muito grande, uma honra para mim vir para cá. E mais vezes eu voltarei porque realmente o pão de queijo que é feito lá na sua casa é de primeira qualidade, viu? Gente, aqui, eu acho que a palavra que sintetiza essa live de hoje aqui é acompanhamento. É muito importante o acompanhamento médico. Doutor Eduardo Leite, mais uma vez, muito obrigado por todo esse apoio que o senhor tem dado. Para mim, como parlamentar, é fundamental isso, porque eu não sou médico, então eu preciso me informar com quem entende. O senhor é autoridade no assunto. Muito obrigado por essa visita, muito obrigado pela sua amizade. O pessoal está perguntando aqui onde que ele atende, passa a rede social do doutor. Vamos seguir o doutor Eduardo Leite, eu vou marcar ele no final dessa live aqui, é só acompanhar lá. Quer passar algum recado? Procure um médico, independente da especialidade. A Covid-19, ela tirou a especialidade do médico. Eu fico emocionado quando eu vejo um neonatologista, que é aquele que atende criança quando nasce, tratando um octogenário. Eu fico feliz quando eu vejo um geriatra tratando uma criança de 5 anos de idade com Covid. Isso me emociona. Eu fico feliz em ver um ortopedista discutindo fisiopatologia viral. Isso é uma glória. Não existe mal maior que benefício não traga. A Covid-19 está mostrando que o importante é a figura do médico e não a figura do pautador de medicamento para o médico. Isso é que eu acho muito importante, porque eu digo sempre, arrume um médico, faça amizade com esse médico, independente da especialidade, porque ele é que vai ser o guardião da sua família, vai ser o orientador, como eram os médicos de cabeceira há 50, 60 anos atrás, quando eu não era nem nascido. Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Por favor, sigam aí o doutor Eduardo Leite, meu amigo. Obrigado demais, tamo junto, viu? Tamo junto, com fé em Deus. Valeu. Valeu.